Olá pessoal, meu nome é Raoni e hoje eu estou aqui para a gente discutir um tema muito importante dentro da democracia, da discussão sobre cidade, é o poder legislativo, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse poder tão importante da nossa república. Antes de mais nada, a gente precisa entender como o poder legislativo surge, né, de como ele se fundamenta dentro da história e como a gente depois vai encontrar isso aqui no Brasil e vai entender a sua real função. Para dar um exemplo, com o rei João Sem Terra, que era um rei inglês lá do século XIII, e que queria, como qualquer outro governante, cobrar alguns impostos, malotar alguns impostos do povo daquela região. E obviamente que o povo, né, se revoltou com aquilo, os empresários daquela época, a nobreza, vamos colocar assim, também se revoltou e entregou para o João Sem Terra uma carta, né, e aí sim estou resumindo toda a história, dizendo, olha, é o seguinte, meu irmão, eu acho que você está passando um pouquinho dos limites, eu acho que a gente precisa resolver isso daí. Essa carta nada mais é do que a Carta Magna, que é um dos primeiros documentos na qual se fundamenta o conceito de Constituição, que nós temos até aqui no Brasil hoje, a Constituição de 88, é o documento que fundamenta, dentro da história, o primeiro documento, que vai falar sobre essas limitações do poder, no caso centralizado, que é o poder do rei. Posteriormente, nós temos aí a Revolução Gloriosa, a famosa Revolução Gloriosa, que estabeleceu o poder legislativo na Inglaterra, né, criou o parlamento inglês, e aí quem conhece um pouco de história já ouviu falar nesse conceito de que o rei na Inglaterra, ou no caso hoje a rainha, ela reina, mas não governa. Tem todo o significado porque o parlamento vai interferir diretamente neste poder centralizado, que é o poder do rei. E obviamente que a Revolução Gloriosa também influenciou de alguma forma a constituição do nosso parlamento aqui no Brasil, que se de fato se organizou após a 1889 com a proclamação da República. E aí, gente, a gente precisa entender assim, para que serve o poder legislativo, qual é a real função deste poder dentro do Estado brasileiro. A gente precisa retomar então a ideia da divisão dos três poderes, da qual nós temos o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Qual é a função do legislativo? Qual é a importância desse poder para nós compreendermos essa dinâmica política? A nossa Constituição de 88 vai dizer que o poder legislativo nada mais é do que uma instância representativa. Nós vivemos uma democracia representativa e nós escolhemos aqueles que nos representam no poder legislativo. Mas e o executivo nessa história? O executivo também, de certa forma, é uma instância representativa, mas não como acontece com o legislativo. Assim, o poder executivo tem certas atribuições a ele que são diferentes do legislativo. O executivo ele tem que executar as leis, administrar o Estado brasileiro, né? A função do poder executivo é administrar o Estado, realizar política de Estado. Obviamente que ele tem poder até de propor projeto de lei, mas isso precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. E dentro da nossa República Federativa, nós temos a divisão desses três poderes em diferentes instâncias, a nível federal, estadual e municipal. E aqui no município, falando de Volta Redonda, nós temos o poder legislativo, que é a Câmara dos Vereadores. E aí que entra, galera, a real função do legislativo, que é representar os interesses populares, representar os interesses de quem mora na cidade, na vida das cidades. Quem tem o poder de representar os desejos e os anseios populares são os vereadores, né? Nós temos aí, obviamente, divisão de 4 funções específicas que são do vereador e que isso precisa ficar bem claro para a gente entender a constituição desse poder. Primeiro, poder de fiscalizar o poder executivo, ou seja, o legislativo ele tem que limitar a ação do executivo. Ah, mas o executivo tem apoiadores políticos na Câmara dos Vereadores? Tem. Mas a real função, se o vereador realmente cumprisse a sua função, era limitar o poder do executivo. Porque, obviamente, o executivo, o prefeito da cidade, ele não é um rei. Né? Quem tem que limitar esse poder, através de um poder constitucional estabelecido, é o legislativo. E aí nós temos uma outra função, que é apresentar projetos de lei e aprovar ou não projetos de lei. Tem que votar projetos de lei. Isso é uma função do vereador, apresentar projetos, né, para a constituição de políticas públicas, que vão pensar o bem-estar da sociedade, que vão de encontro aos interesses populares. E nós temos a terceira função do vereador, que é representar de fato. Ou seja, ele tem que estabelecer pontes com o público, com o povo da cidade, para poder representar os interesses desse mesmo povo. E aí o quarto, obviamente que a gente não pode esquecer dele, que é o poder de fiscalizar as contas públicas, no sentido de estabelecer o seguinte, aprovar as contas públicas, o orçamento do ano que vem, ou do ano seguinte, né? Esse tipo de conta. Então isso são 4 atribuições dos vereadores que é fundamental para a gente entender, na instância do Estado e na instância federal, de que o poder legislativo
tem que limitar as ações do executivo. Isso aí é justamente o equilíbrio da democracia, o equilíbrio de uma república está nessas relações entre executivo, legislativo e, obviamente, o judiciário, que a gente pode falar em outro momento. Então, gente, é isso daí. O vídeo é só para a gente jogar uma ideia, alguma contribuição, porque é importante a gente entender que não é papel do vereador, não é papel do deputado furar a fila, né, dar um jeitinho brasileiro de conseguir um exame, de conseguir que resolva um probleminha pessoal de indivíduo A, B ou C. A função do vereador é, de acordo com os interesses populares, representar esses interesses. Se o problema é na saúde, precisa de um exame, ele não tem que facilitar para um, ele tem que lutar para que todos tenham o direito de fazer aquele exame dentro do tempo certo, conforme nos manda a Constituição. Valeu, pessoal!